Então tá, agora sim, boa noite, meus queridos. Que alegria ver essa casa com tantas pessoas amigas, com tantos rostinhos curiosos, esperançosos, de encontrar aqui uma palavra, uma aproximação com os ensinamentos de Jesus. E este é com certeza o nosso propósito, passar de alguma maneira um pouquinho do que foi a grandiosidade das mensagens de Cristo. Inicialmente, devo dizer que o nosso trabalho, assim como a abertura que a Simone fez, é também inspirado no livro Fonte Viva, que este ano a Casa Luz Eterna, tradicionalmente as casas espíritas trabalham, dão para quem vai fazer a exposição, a palestra, um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, normalmente é isso. Este ano a casa optou por nos pedir, nos sugerir que a gente trabalhasse temas do livro Fonte Viva. E a gente sempre busca explicar que neste livro Emmanuel tira um trechinho lá dos ensinamentos de Jesus, lá do Novo Testamento. Ele tira só uma frasezinha e comenta aquela frase diante de um novo olhar. Então, inclusive no livro Caminho, Verdade e Vida, que é onde o Emmanuel começa a fazer esse tipo de trabalho, ele diz, e não é por acaso que eu vim com esse colar, ele diz que o Evangelho de Jesus é como se fosse um colar de pérolas, é uma obra linda, mas que deste colar, se a gente parar para observar cada uma em si só é linda, traz um significado todo ali, toda uma riqueza de conhecimentos e informações dentro de cada frase. E é claro que esses ensinamentos, né, quanto mais a gente estuda, mais a gente consegue entender cada uma dessas pérolas, mais a gente consegue extrair ensinamentos daquela frase. E Emmanuel, como já é um espírito muito evoluído, consegue nos trazer muita coisa de cada frase de Jesus, tanto que tem a série, né, a série chamada Fonte Viva, que são inúmeros livros onde ele comenta cada uma das frases, né? O tema de hoje, especificamente, se chama Ante o Sublime. É a lição 23 deste livro. E aí nós vamos primeiro trabalhar o que significa esse título, ante o sublime, ante, em presença, diante do sublime, em frente ao sublime, né? E sublime o que é? No dicionário a gente tem assim, aquilo que apresenta inexcedível perfeição, material, moral ou intelectual. É perfeitíssimo, é muito elevado, é excelso, é uma coisa que fica acima de nós. Essa é a definição de sublime no dicionário. Quando a gente estuda física e os estados físicos da matéria, que a gente fala em sólido, líquido e gasoso, a gente estuda sublimar. Sublimar é passar direto do estado sólido para o gasoso, é o que acontece com a naftalina, por exemplo, com a cânfora, são substâncias que não passam, porque o normal é, a água, por exemplo, a água está congelada, ela está no estado sólido, ela primeiro derrete para depois se tornar vapor, então é sólido, líquido e gasoso. Já algumas poucas substâncias passam direto do sólido para o gasoso, isso se chama sublimar. Na filosofia, Kant, que foi um filósofo do século XVIII, introduz um conceito de sublime, que diz assim, aquilo que tem uma grandeza inexplicável, que extrapola a noção de tamanho. É aquilo que indica o infinito e nos mostra a nossa pequenez. O sublime nos suspende. Sublime e sublimar tem muitos conceitos e aplicações. E aí que essa discussão
Kant, essa proposição que ele fez do sentido de sublime, estava dentro de uma discussão, dentro da filosofia, na disciplina de estética. E especificamente em relação ao conceito de belo, de beleza. É por isso que ele trouxe o sublime, querendo, para justificar que belo é uma questão subjetiva. O que para mim parece belo, para uma outra pessoa não parece. E é por isso que o Kant traz o conceito de sublime para obras que obras e situações que mesmo sendo maravilhosas, podem não me parecer belo, e para Simone, por exemplo, pode parecer belo. E não é por acaso também que eu vim com esse casaco. O meu pai faleceu há cerca de 8 anos atrás, 9 anos atrás o pai faleceu. E ele já estava no hospital já umas 2 ou 3 semanas antes dele falecer, e eu fui passar a noite com ele, e eu fui com essa roupa que eu estou hoje. E eu cheguei lá me achando linda, divina e maravilhosa. E o pai, doentinho ali, a gente conversando fiado, eu conversava amenidades para passar o tempo, enfim, o que a gente vai conversar com uma pessoa que está doente, né? Amenidades. E o pai me disse assim: ai, Onara, que casaco tão feio. Eu olhei assim, eu disse: pai, eu tô me achando linda. Aí ele disse: a gente vê que é um casaco bom, que é moderno, mas bonito não é. Vocês sabem que com certeza esse casaco vai ficar comigo até o dia que eu morrer, né? Porque essa blusa também estava exatamente com essa roupa, e eu guardo essa roupa com o maior carinho do mundo, porque foi um ensinamento que ele me deu. E percebam que lá os filósofos, lá no século XVIII, já traziam isso, que o belo é uma questão subjetiva. Eu estava me achando linda com essa roupa, o pai não gostou nem um pouco, tá? Então isso ajuda a ilustrar muito bem o quanto é subjetivo, né, este conceito. Outro caso, que até quando eu estava colocando aqui o exemplo dessa subjetividade, eu lembrei de uma colega que ela não está aqui, mas o marido e as crianças dela estão, que ela pega um sapo na mão e diz: ai, que coisa mais lindinha. Ela é bióloga. E aí, para ela, todo animal, todo ser vivo tem uma beleza. Por quê? Porque ela entende a grandiosidade que está ali dentro e nós não entendemos. Ela conhece o sentido que há por trás de uma vida de uma forma mais simples, seja de um sapo, de uma lesma, de uma pomba que ela levou uma vez para salvar em casa, porque o pessoal queria eliminar as pombas que estavam nos prejudicando lá no ambiente de trabalho. Então é isso, o conceito de sublime vai muito além daquilo que nós entendemos hoje, mas a nossa proposta nessa noite é que a gente consiga ampliar um pouquinho, tá? Porque é isso que Emmanuel nos traz, ante o sublime. Essa é a proposta de reflexão da noite. Não faças tu comum o que Deus purificou. Essa frase está dita em Atos dos Apóstolos, capítulo 10. E nesta passagem, lá na origem da passagem, é uma situação em que o apóstolo Pedro estava fazendo oração, era aproximado do meio-dia, e ele estava num momento de prece, e ele teve uma visão mediúnica, onde se apresentavam para ele vários animais, e naquela época o povo hebreu não comia, como eu acredito que ainda não come, diversos tipos de animais que eles consideravam impuro. Inclusive em outras religiões que a gente conhece também ainda preservam estes costumes de não comer determinados animais por ser considerado impuro. E aí, nesta passagem, nesse momento, nessa visão mediúnica que Pedro tem, ele é convidado, é mostrado para ele, né, como se fosse um painel, uma imagem onde aparece vários animais, e aquela voz diz para ele: Pedro, sacrifica. Ou seja,
pode comer, sacrifica. Aí ele diz, não, nunca comi nada impuro. E a voz repete, Pedro, sacrifica. Por 3 vezes essa voz repete. E ele fica assim meio... E aí essa mesma voz diz, estão te procurando, vai, atende e segue com eles. Essas pessoas e ele desceu para atender, ele estava, as construções eram diferentes do que nós conhecemos aqui, mas seria mais ou menos o que a gente chama de laje, esse local em que ele estava em prece. E aí ele desceu e foi atender na porta, e de fato tinham 3 cidadãos lá procurando por ele. E estes cidadãos tinham vindo de uma outra cidade, ele estava em Jope, e esses cidadãos tinham vindo de Cesareia, a mando de um centurião romano, ou seja, de um não hebreu. E essas pessoas vieram para convidá-lo para ir lá ter com Cornélio, esse senhor, esse centurião romano. E ele foi, porque, enfim, essa visão que ele recém tinha tido dizia que era para ele ir com eles, e ele foi, e quando chegou lá, esse centurião convidou ele para almoçar, e daí ele se deu conta do que queria dizer, que aquela mensagem era muito mais do que simplesmente relativa à necessidade de comer todos os outros tipos de animais que eles não costumavam sacrificar. Aí ele se dá conta de que ele ia precisar entrar numa casa em que teoricamente ele não poderia, de uma casa de um povo que até então eles consideravam impuro. Então, aquele momento, aquela voz estava dizendo para ele, está na hora de rever os teus conceitos, está na hora de tu ampliar um pouco, abrir o teu coração e sacrificar certos entendimentos que tu tinhas até agora. E aí então ele entrou e ele cumpriu a missão dele, que era levar a palavra de Jesus para aquele povo, e foi este o convite que o centurião fez, queria entender um pouco mais da mensagem de Jesus, porque este centurião já tinha também algum conhecimento e queria saber mais, tá? Isso lá na passagem original, lá no Novo Testamento, só para contextualizar, só para a gente entender. Mas Emmanuel vai nos trazer um novo olhar sobre esta mesma frase, né? Não faças tu comum, ou seja, não considere impuro aquilo que Deus santificou. E aí Emmanuel começa dizendo assim, e esse texto que eu deixei junto com a flor é exatamente o texto que está no Fonte Viva. Existem expressões no Evangelho que a maneira de flores, e é por isso a flor, se salientam num ramo divino, que a maneira de flores a se salientarem num ramo divino devem ser retirados do conjunto para que nos deslumbremos diante de seu brilho, perfume e peculiaridades. Nós estamos rodeados de glórias na terra, entretanto, nos consideramos num campo de vulgaridades, incapazes de valorizar as riquezas que nos cercam. Cegos diante do espetáculo soberbo da vida que emoldura nosso desenvolvimento, tripudiamos sobre as preciosidades do mundo, sem meditar no paciente esforço dos séculos, que a sabedoria infinita utilizou no aperfeiçoamento e na seleção dos valores que nos rodeiam. Sobre tripudiar, né, das coisas divinas, nos últimos dias tem feito muito frio, e o que a gente mais tem feito se não reclamar do frio, sem parar para pensar que uma azeitona, por exemplo, ou uma pera ou uma maçã precisa de uma determinada quantidade de horas de frio para poder frutificar, para aquele fruto se desenvolver. Então, nisso está a sabedoria divina contida naquilo ali. E é por isso que um biólogo dá tanto valor para coisas que a gente não consegue entender a preciosidade que a gente tem ali, né? Quantos milênios terá exigido a formação da rocha? No livro A Gênese, o capítulo 7 tem o nome Esboço Geológico da Terra.
E eu tive a oportunidade de fazer uma disciplina de introdução à geologia há muitos anos atrás. E eu lembro que a gente fez uma saída de campo, a gente teve muita aula teórica, até que um dia a gente foi ver aquilo tudo que a gente estava estudando. E por acaso ou não, porque a gente sabe que o plano espiritual está sempre nos auxiliando, depois que eu cheguei em casa, o primeiro livro que eu fui ler e abri completamente ao acaso foi o livro A Gênese, e eu abri por acaso no seguinte texto: Esboço geológico da Terra. A Terra carrega consigo traços evidentes da sua formação. Acompanham-se-lhe as fases com uma precisão matemática nos diferentes terrenos que compõem a sua estrutura. O conjunto desses estudos constitui a ciência chamada geologia. Ciência nascida neste século. Enfim. A geologia é, pois, uma ciência toda de observação. Não tira consequências senão do que vê. Sobre os pontos duvidosos não afirma nada. Não emite senão opiniões discutíveis, cuja solução definitiva espera observações mais completas. Sem a descoberta da geologia, como sem as da astronomia, a gênese do mundo estaria ainda nas trevas da lenda. Graças à geologia, hoje nós conhecemos a história da habitação, ou seja, da terra, e o alicerce das fábulas que cercam o seu berço desabou para não mais se levantar. A geologia nos trouxe exatamente o entendimento de como é que a Terra se formou, né, gente? E aqui eu trouxe, isso aqui se chama arenito botucatu, esse tipo de formação rochosa. Isso aqui a minha filha esculpiu para mim, ela tinha uns 8 anos. Aqui tinha um coraçãozinho menor, que eu entendia ser o meu coração, e o coraçãozinho dela aqui. Infelizmente se quebrou, porque por ser arenito ela é uma rocha bastante frágil. Este arenito aqui, vou começar pelo mais velho. A Terra, a nossa casa, a nossa morada, tem 4,5 bilhões de anos. Este arenito deve ter entre 230 e 130 milhões de anos. Essa formação rochosa aqui aconteceu quando a América do Sul, os continentes americanos ainda estavam colados ao continente africano e à Austrália, formavam um continente único, um supercontinente chamado Gondwana, ou qualquer coisa parecida com isso. O supercontinente, fica mais fácil. E a gente percebe que ele tem veios, tem camadinhas aqui diferentes uns dos outros. Então perceba que essa pedra de alicerce, porque é a mesma pedra de alicerce, ela tem toda uma história, tem toda uma riqueza aqui. São esforços de séculos concentrados aqui. As nossas praias, por exemplo, são formações muito jovens, são formações rochosas, porque a areia da praia é também uma formação rochosa, né? São muito jovens, elas têm entre 2,5 milhões de anos e 25 mil anos. Então, para a geologia, isso é pouquíssimo tempo, se a gente considerar que a Terra tem 4,5 bilhões, que esse aqui tem 230 milhões, e aí nós chegamos em 2 bilhões. É bem pouquinho mesmo, né? Se a gente conseguir sair desse nosso ponto de vista aqui, costumeiro, de uma vida média de no máximo 70 anos, né? Em média. Quantos ingredientes se harmonizam na elaboração de um simples raio de sol? Também no verão a gente reclama que o sol está muito forte, né? Esquecendo de agradecer a Deus que já providenciou ao longo da formação da Terra, ao longo desses bilhões de anos aí, uma camada de ozônio que protege, evita que os raios solares nos queimem, né?
Apesar ainda do nosso pouco caso, de ainda tripudiarmos diante dessas grandezas, desses recursos naturais e estarmos poluindo e destruindo esta camada, mas ela existe, Deus colocou lá. Outra coisa que também está ali num simples raio de sol, chamado efeito estufa. O efeito estufa não é uma coisa negativa, está se tornando uma coisa negativa em função de nós poluirmos o meio ambiente. Porque o que é o efeito estufa? O Sol emite um raio para a Terra reflete parte desses raios que ficam presos numa camada gasosa que ajuda a manter a temperatura da Terra. E o que está acontecendo? Como a gente está poluindo, a gente está desequilibrando essa camada e está retendo mais do que retinha antes. Então a gente está superaquecendo o planeta. Isso sem falar também da vitamina D que está ali no raio de sol, né? Que ultimamente a gente tem que comprar vitamina D e tomar, porque a gente acaba não pegando sol como deveria, né? Quantos óbices, quantos obstáculos foram vencidos para que a flor se materializasse? Essa florzinha que a gente distribuiu aí hoje, se eu der um pote de terra para cada um de vocês, vocês têm até o fim da vida de vocês para produzir ali uma flor, com as mãos de vocês. Extrair o vermelhinho que está colorindo, ou o verde que está colorindo a folha. Nós não temos essa capacidade, nenhum ser humano tem essa capacidade de conseguir extrair dali de um volume de terra uma determinada cor. E, no entanto, se nesse mesmo volume eu plantar um pé de, não vou dizer de camélia, porque precisa de mais terra, né? Mas de uma florzinha pequena qualquer, uma que produz flor amarela, outra que produz flores vermelhas, elas vão produzir cada uma a sua florzinha, dali da mesma terra, elas vão conseguir extrair o ingrediente que precisa, cada um com o seu cheiro, cada um com as suas características, né? E a gente não valoriza isso. Pensemos no imenso mistério de diferentes plantas que, fixadas no mesmo lugar, produzem flores diferentes. E ainda, plantas irmãs como a laranja, a bergamota, o limão. Se a gente vê a planta sem o fruto, poucas pessoas diferenciam um do outro, porque são muito parecidas. E, no entanto, cada uma consegue produzir um fruto com cor, sabor e aroma completamente diferente um do outro, né? Quantos esforços custou a domesticação das árvores e dos animais para que a gente tenha hoje o alimento na mesa? Quanto trabalho tem embutido em cada coisa? A gente recebe a refeição na mesa e muitas vezes não paramos para pensar no esforço do agricultor que plantou, de quem colheu, de quem transportou, de como que isso chegou até nós, né? Quantos séculos terá empregado a paciência do céu na estruturação da máquina orgânica em que o nosso espírito hoje se manifesta? Nesse último domingo, teve uma atriz, Guta Stresser, o nome da moça. Ela está com uma doença que eu anotei porque eu sempre esqueço. Falou... Enfim... Esclerose múltipla, é isso. E aí, eles disseram como que é a esclerose múltipla. É assim, ó, nos nossos neurônios, nas nossas células nervosas, a nossa célula nervosa se parece muito com uma raiz de uma planta. Então, na beiradinha dessa raiz ali, ela cria uma inflamação. E esses neurônios estão sempre em contato um com o outro. Uma vez inflamado, ele não consegue mais fazer o contato como deveria. Grosso modo, muito grosso modo, é como se fossem fios que estão enferrujados, fios elétricos que deveriam fazer um contato e deixam de fazer porque a ferrugem está impedindo. Aí... o que acontece? Aos poucos, o paciente que está com essa esclerose múltipla vai perdendo determinadas funções, conforme a área de neurônio que está afetado, vai ser a função que aquela pessoa vai perder.
olha o nível de sofisticação do corpo que nós habitamos, né? E via de regra, a gente se dá conta disso quando estamos doentes. E temos aquele enorme alívio quando conseguimos sarar, né? Conseguimos dar o verdadeiro valor quando nos melhoramos, né? Quando nasce um bebê, né? Um bebê sempre também é um sinal de alegria. Parece que naquele momento que nasce um bebê, a gente se dá conta da grandiosidade do fenômeno que é a vida humana, né? Lá no final, eu já estou me encaminhando para o final, Emmanuel nos diz assim: a razão é luz gradativa, ou seja, a razão, à medida que a gente estuda, a gente vai iluminando. A razão é luz gradativa diante do sublime. À medida que a gente estuda e entende essas diversas grandiosidades que estão ao nosso redor, a gente vai se abrindo para o sublime. É por isso que a minha colega olha para um sapo diferente de mim. É por isso que um geólogo olha para um arenito diferente de mim. É porque ele já consegue saber o enorme valor, o enorme esforço, a enorme sabedoria que há embutida em coisas que a gente desconsidera, que a gente tripudia, que a gente não sabe ainda dar o devido valor, né? Não te esqueças, meu irmão, de que o Senhor te situou a experiência terrestre num verdadeiro paraíso, onde a semente minúscula retribui na média do infinito por um. A gente sabe quantas sementes tem dentro de um fruto, mas a gente não sabe quantos frutos tem numa semente. Quando aquela sementinha germinar, quantos frutos a árvore que ela der origem, quantos frutos que ela vai produzir. Então, uma semente minúscula retribui na média do infinito por um, e onde as águas e flores, solo e atmosfera te convidam a produzir em favor dos tesouros eternos. Cada dia louva o Senhor, que te agraciou com as oportunidades valiosas e com os dons divinos. Pensa, estuda e trabalha e serve. Não suponhas comum o que Deus purificou e engrandeceu. Esse é o final, né, do texto. E aí eu digo assim: sejamos gratos pelo chão que a gente pisa, pelos infinitos recursos naturais que nos proporcionam conforto térmico, conforto ambiental, né? As nossas casas, os nossos casacos, tudo isso tem origem na natureza. Tudo é recurso natural que Deus deixou à disposição e que à medida que o ser humano vai desenvolvendo a própria inteligência, vai conseguindo manipular esses recursos. Sejamos gratos pelo requinte de beleza que Deus nos presenteia numa pena de pavão. Eu deixei ali várias penas de pavão, quem quiser na saída pode pegar, tá, gente? Numa flor, no sabor do chá preparado por mãos generosas. Quando vocês receberam o chá, quando chegaram aqui, e quando a gente fecha o olho e toma assim e saboreia, aquilo é sublime, porque parece que ele nos tira do chão, de tão bom que é receber aquele carinho num simples chá que a Inaura preparou para nós gentilmente. Valorizemos o tempo que silenciosa a árvore trabalhou e entregou para nós um fruto cheio de nutrientes e vitaminas, porque esse chazinho é feito de frutas, né? E o tempo que essa árvore levou criando, elaborando esse frutinho, desde a flor até o fruto que hoje se tornou o chá. Sejamos gratos, saibamos apreciar os milagres, as maravilhas, as obras divinas que nos rodeiam. Sejamos a semente que germina em nós ensinamentos do amor de Deus. Sejamos gratos e saibamos reconhecer que estamos sempre em presença do sublime. Essa era a nossa lição da noite de hoje. Tu quer dar um recadinho? Eu mesma dou? Posso dar? Então, meus queridos, agora chegou o momento do passe espiritual. Eu vou fazer uma prece, tomei a liberdade de fazer a prece que tradicionalmente o médium Divaldo Franco faz, porque achei que combina muito, porque se chama Oração da Gratidão. Eu peço a todos
que tentem ao máximo se conectar com os bons espíritos que com certeza estão aqui para nos auxiliar, para nos trazer um pouquinho mais dessa luz, desse entendimento diante do sublime. Senhor, muito obrigado pelo que me deste, pelo que me dás, pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigada pela beleza que meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que contemplam o céu cor de anil e se detêm na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Pela minha faculdade de ver, pelos cegos eu quero interceder. Por aqueles que vivem na escuridão e tropeçam na multidão, por eles eu oro e a ti imploro comiseração. Pois eu sei que depois dessa lida, numa outra vida, eles enxergarão. Senhor, muito obrigado pelos ouvidos meus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro, a dor e as lágrimas que escorrem no rosto do mundo inteiro, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não se esquece nunca mais. Diante de minha capacidade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, pois eu sei que depois dessa dor, no teu reino de amor, eles voltarão a ouvir. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que canta, que ensina e que consola, pela voz que com emoção profere uma sentida canção. Pela minha capacidade de falar, pelos mudos eu te quero rogar, pois eu sei que depois dessa dor, no teu reino de amor, eles também cantarão. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de caridade, de solidariedade, mãos que apertam mãos, mãos de poesias, de cirurgias, de sinfonias, de psicografias, mãos que numa noite fria cuida ou lava numa pia, mãos que à beira de uma sepultura abraça alguém com ternura num momento de amargura, mãos que no seio agasalham o filho de um corpo alheio sem receio, e meus pés que me levam a caminhar sem reclamar, porque eu vejo na terra amputados, deformados, aleijados, e eu posso bailar. Por eles eu oro e a ti imploro, porque eu sei que depois dessa expiação, numa outra situação, eles também bailarão. Por fim, Senhor, muito obrigado pelo meu lar, pois é tão maravilhoso ter um lar. Não importa se este lar é uma mansão, um ninho, uma casa no caminho, um bangalô, seja lá o que for. O importante é que dentro dele exista a presença da harmonia e do amor. O amor de mãe, de pai, de irmão, de uma companheira, de alguém que nos dê a mão, nem que seja a presença de um cão, porque é tão doloroso viver na solidão. Mas se eu ninguém tiver, nenhum teto para me agasalhar, uma cama para eu deitar, um ombro para eu chorar, ou alguém para desabafar, não reclamarei, não lastimarei, nem blasfemarei, porque eu tenho a ti. Então, muito obrigado, porque eu nasci, e pelo teu amor, teu sacrifício, tua paixão por nós. Muito obrigada, Senhor. E que assim seja. Nós temos uns recadinhos. Todas as sextas, quem tem crianças, nós temos uma recreação ali, tá, gente? A Bruna fica ali gentilmente com as nossas crianças, passando lições evangélicas e umas ocupações bem agradáveis. Os que vêm adoram, então deve ser muito bom. Se você quiser trazer uma garrafinha de água para fluidificar, vocês podem. De preferência, coloquem o nome de vocês.
Tem 4 que eu trouxe que estão sem nenhuma identificação, nem rótulo, nem nada. Quem quiser pode pegar, quem chegar primeiro é dono. Temos estudos online e presencial, manhã, tarde ou noite. Em um desses horários, acho que vocês conseguem se encaixar. Daí, manhã é só virtual, não é presencial. Mas os outros vocês podem escolher entre presencial e virtual. Para qualquer ajuda, qualquer dúvida, qualquer coisinha que está incomodando lá no coração de vocês, podem chegar um pouquinho mais cedo, pedir ali na recepção um atendimento fraterno ou algum esclarecimento sobre alguma coisa que não tenha ficado claro. É isso. Boa noite, gente. Obrigada. Obrigada, meus irmãos, pela presença de todos. Deixa eu tirar aqui, né? Senão não consegue me ouvir. Obrigada pela presença de todos. Agora, então, a gente tem o nosso momento do nosso trabalho, né, de passe. Quem tiver o passe pode ficar no salão, aguardando a chamada. E a gente pede que a gente permaneça em silêncio, porque a espiritualidade continua trabalhando incessantemente. E agradeço a presença de todos e que possam voltar semana que vem. Se sintam muito amados, queridos, por cada um de nós, os trabalhadores da Casa Luz Eterna. Obrigada.